No Saber Direito desta semana, a professora Manuela Silva apresenta um curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Você vai conhecer princípios e direitos dos titulares, a não aplicação do tratamento de dados e a comunicação de incidente de segurança. Começa agora a aula 5. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou a professora Manuela Silva e vamos concluir o nosso estudo em Direito Digital com um recorte na Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá. Nós já vimos ao longo das aulas anteriores o porquê nós temos a LGPD, os conceitos introdutórios, os princípios, as obrigações, as hipóteses de tratamento, como fazer uma transferência internacional, as sanções administrativas. Vimos alguns casos práticos, alguns exemplos hipotéticos, vimos possibilidades de sanções com dosimetria, o que é a dosimetria, como ela é calculada, leve, média e grave. E agora vamos continuar nosso estudo entendendo mais um pouco o que é a NPD e algumas hipóteses voltadas para o tratamento de dados realizados na administração pública, que foram casos hipotéticos orientativos trazidos pela autoridade para que não reste dúvida quando for fazer esse tipo de tratamento. Vamos lá. A gente precisa esclarecer, antes de começar esse bloco mais voltado para a administração pública, digamos assim, que a competência privativa para legislar sobre a proteção de dados, de acordo com a Constituição, é da União. Então, lá no artigo 22 vai estar: compete privativamente à União legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Precisamos partir dessa premissa e agora vamos ver mais ou menos o que é que a NPD faz no caso concreto e possíveis responsabilizações também. Vamos no artigo 42 da lei. Então, aquele combinado que a gente tinha, chegar no buscador e colocar LGPD e clicar no link do Planalto, porque qualquer lei que você faça isso, sempre a lei vai estar atualizada e você tem a certeza que não está estudando uma coisa defasada ou que já foi modificada e, consequentemente, aprender errado e marcar uma possível questão de prova ou de concurso público errado porque você usou um material desatualizado. Então, para qualquer legislação, independente de ser LGPD, Código Penal, Código do Consumidor, fica sempre essa referência de pegar o link do Planalto, que vai estar sempre atualizado e você não vai estar estudando uma coisa defasada que vai te trazer um prejuízo na hora de responder uma prova de faculdade ou de concurso público. E vamos no artigo 42. O controlador ou o operador, que são os agentes de tratamento de dados, que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, dano moral, individual ou coletivo em violação à legislação de proteção de dados, é obrigado a repará-lo. Então, a gente já viu aqui, já comentei com vocês ao longo das aulas, que tem essa necessidade de reparação quando houver uma violação por tratamento de dados. E onde é que fala isso? Nesse artigo 42 que eu acabei de ler para vocês, o caput. Aí vem o parágrafo 1º. A fim de assegurar a efetiva indenização titular de dados, o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados, ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão. Então, a gente também já comentou isso ao longo das aulas, mas agora de forma muito específica, porque estamos estudando a redação do artigo, em regra, a essa responsabilização. Então, houve vazamento de dados, em regra, responde solidariamente 50 e 50. Por isso, volta àquela situação que eu já trouxe para vocês, que, em regra, as empresas que já estão adequadas à LGPD não querem fazer transações com empresas que não estão adequadas devido a esse risco de pagamento, de sanções administrativas, ao pagamento de condenações judiciais, o risco reputacional, especialmente se você é uma grande empresa. A gente tem um caso de um aplicativo de música muito famoso
que houve um mega vazamento de dados de pessoas de vários países que tinham acesso a esse aplicativo, mas o vazamento não ocorreu diretamente por esse aplicativo, mas por uma empresa contratada para prestar um serviço a esse aplicativo. Só que todas as manchetes apontavam que o vazamento ocorreu do aplicativo. Ninguém sabe o nome da empresa, ninguém sabe quem foi essa empresa, só que foi essa empresa contratada que fez. Ou seja, isso é um prejuízo reputacional que trouxe a imagem do aplicativo porque ficou associado a um vazador de dados e as pessoas, em regra, não querem se associar, não querem contratar, não querem vincular seus dados a pessoas que já fizeram vazamentos ou já passaram por processos de vazamentos de dados em seu comércio, em sua organização. Então, isso, mais uma vez, reforça o que eu já disse para vocês em relação à preferência das empresas de não contratarem com empresas não adequadas ou, se precisar manter esse contrato, dar um prazo para que essa empresa faça essa organização, que faça essa adequação para que esse contrato seja válido e que não precise ser rompido por falta de adequação ao LGPD. Na administração pública, alguns editais de licitação já vêm trazendo possibilidades específicas para o tratamento de dados em relação a comprovações de segurança, de adequação à LGPD e acaba gerando esse efeito cascata. Tá certo, pessoal? A outra possibilidade é os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorrerem os danos ao titular de dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão. Então, o inciso 1 fala dos operadores e o inciso 2 fala do controlador. Você tem que lembrar o quê? Respondem solidários. Então, a regra é essa. Claro que tudo no direito tem exceção e aqui não vai ser diferente. A gente vai ver quais são as hipóteses de exclusão dessa responsabilidade, mas vou fixar essa regra, que é solidário e 50 para cada. É a premissa básica e depois a gente vai ver as hipóteses que excluem essa responsabilização como regra. Nós temos o parágrafo 2º que fala o seguinte: o juiz no processo civil poderá inverter o ônus da prova a favor do titular de dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultasse excessivamente onerosa. Então, normalmente a gente vê nas tratativas, nas ações envolvendo o consumidor, a situação de possibilidade de inversão do ônus da prova. Para o tratamento de dados, isso também é possível, é permitível. Então, eu, titular de dados, posso pedir a inversão do ônus da prova e o juiz vai aceitar caso eu comprove essas situações aqui, que a alegação for verossímil, que o que eu estou falando tem constância, está equiparado aos documentos que eu consegui comprovar, que eu consegui trazer os autos, ou que for muito difícil além disso eu comprovar porque o banco de dados é exclusivo do controlador ou do operador. Então é mais um ponto que a gente tem que ficar atento, porque é mais um risco para o negócio essa possibilidade de inversão no ônus da prova, caso eu esteja falando de titular de dados, de violações aos titulares de dados. Gente, por favor, quem for de empresa, quem for de organização com finalidade comercial, além do setor público, façam o dever de casa, porque os riscos associados ao descumprimento dessa legislação são diversos, tá certo? Aqui, mais um agravante que tem é a questão da possibilidade de hipossuficiência em processos. Está na lei, isso é possível. Hipossuficiência não é só para o CDC, também vale para LGPD. Fiquem atentos, fiquem espertos, que também é uma possibilidade daquela questão, sabe, cara de concurso, que a gente fala assim, isso aqui tá com cara de concurso, porque podem te perguntar, você vai achar que não, que é uma pegadinha, que só vê isso no CDC. Na LGPD também pode, tá? Então fique atento com isso aqui, porque é uma questão carinha de concurso. Pode acreditar. O parágrafo 3º fala: as ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observados o disposto na legislação pertinente. E o parágrafo 4º fala: aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis na medida de sua participação no evento danoso. Qual é um exemplo concreto, um exemplo prático disso aqui? E por isso também, durante a necessidade de adequação da LGPD, a gente precisa revisar todos os contratos que aquela empresa ou que aquele setor público tem.
para que incluam essas cláusulas, para que as responsabilidades e as consequências fiquem muito bem definidas e dê segurança jurídica àquela pessoa que cuida dos dados. Por quê? Por exemplo, lembra aquela situação do aplicativo de música que eu falei para vocês? Então, no caso concreto, eu, Manuela, sou usuária desse aplicativo de música que teve esse mega vazamento de dados. Foi noticiado, tem vários recortes, em várias manchetes de vários jornais no Brasil e fora, falando sobre esse vazamento. Então eu faço o quê? Eu sei que esse vazamento foi noticiado pelos jornais e envolveu diretamente esse aplicativo de música. Eu aciono judicialmente esse aplicativo de música para buscar uma reparação por esse vazamento de dado que ocorreu, envolvendo os meus dados, obviamente. O que aconteceu? O aplicativo de música, ele, nesse caso hipotético, ele foi condenado a pagar uma reparação de danos morais por esse vazamento de dados, porque eu comprovei que teve o dano, mas quem gerou o vazamento não foi o aplicativo de música. Quem gerou o vazamento, nesse caso, foi uma empresa que ele contratou, um operador dele, contratado para prestar serviços. O aplicativo faz o quê? Ele foi condenado judicialmente, ele pagou essa indenização e ele vai entrar contra esse contratado para pedir esse valor que foi pago em virtude de um ato dele. Então, isso aqui é um exemplo concreto, um exemplo que pode facilitar o entendimento de vocês ao ver esse caso do parágrafo 4º do artigo, tá certo? A outra possibilidade vem no artigo 43. Nós vamos ver agora o artigo 43 e dar o seguimento no estudo da nossa legislação. E como no direito tudo tem exceção, a exceção da responsabilidade que eu falei para vocês, que é a premissa básica, que a regra é 50% para o operador e 50% para o controlador, porque é uma responsabilidade solidária, a gente vai ver as hipóteses de exclusão aqui nesse artigo 43. E também é um artigo que eu destaco a importância dele justamente por ser as possibilidades de exceções, para que você tenha em mente fixado quando envolver esse ponto no seu edital de um concurso público, porque concursador a cobrar a exceção nesses casos práticos. Vamos lá. O artigo 43 fala o seguinte: os agentes de tratamento, lembre, agente de tratamento é sempre o controlador e o operador, só não serão responsabilizados quando provarem a primeira possibilidade, que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído. Por exemplo, nesse caso do aplicativo de música, eu vou lá e falo que meu dado foi vazado do aplicativo. Então, eu recebi, por exemplo, uma ligação com a oferta de serviço e eu achei que meu dado foi vazado desse aplicativo porque eu vi a notícia que ocorreu o vazamento desse aplicativo e eu achei que meu dado veio de lá por algum motivo. Pronto. O aplicativo vai lá e comprova que eu não sou assinante desse aplicativo. Então, o aplicativo não vazou meus dados. Então, essa é uma possibilidade de exclusão de dados pessoais, porque não houve o tratamento, eu não posso ser responsabilizado por esse tratamento. Outro exemplo que eu posso trazer para vocês como maneira de fixar é, vamos colocar as crianças. Lembra que a gente já conversou sobre as crianças, que as crianças são pessoas em desenvolvimento, por isso são vulneráveis nos termos da lei e que tem uma atenção necessária, uma atenção especial quando a gente envolver os dados das crianças. Então, houve um vazamento, houve uma publicação de uma foto sem autorização dos pais, por exemplo, da criança com a fardinha da escola ou com a fardinha de uma academia de dança, identificando aquela criança que estava com a farda da escola. O pai, quando viu a foto publicada indevidamente na internet, achou que a foto foi feita na escola e resolveu acionar a escola. Mas a escola, em sua defesa, vai lá e comprova que a foto não foi publicada pela escola, porque não está na rede social da escola, não foi disponibilizada em nenhum canal da escola, por nenhum dos funcionários da escola. Então, é uma possibilidade de exclusão, porque aquela publicação não foi feita pela escola, foi feita por um terceiro que teve acesso à criança e acabou disponibilizando a foto dela em rede social, que não foi feita pela escola e nenhum dos prepostos da escola. Então, também é um exemplo prático que a gente consegue comprovar que não houve tratamento de dados, logo essa pessoa não pode ser responsabilizada. O inciso segundo fala que é uma possibilidade de exclusão, quando, embora tenha realizado o tratamento de dados que é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Então, por exemplo, eu tenho
a assinatura de um plano da academia. Eu estou matriculada numa academia. Eu entrei em contato com a academia e falei para a academia, olha, exerci meu direito, fui lá falar com o encarregado, procurei o canal de encarregado de dados, mandei uma mensagem pelo site, eu mandei um e-mail direto e falei, olha, encarregados, eu quero que você exclua todos os meus dados que a academia está aí, quero que exclua meu CPF, meu RG, quero que exclua minha foto, quero que exclua tudo, porque eu não quero mais que a academia tenha acesso aos meus dados. O encarregado vai analisar o pedido que eu fiz. Lembre que quando a gente falou dos direitos dos titulares, a gente pontuou que os direitos dos titulares não são absolutos e que em algumas situações, seja por obrigação legal, ou seja, por necessidade mesmo de guarda desses documentos, por exemplo, não vai ser atendido. Então, o encarregado vai me responder e vai falar, olha, Manuela, eu não posso excluir seu CPF, por exemplo, porque a legislação X me obriga a manter seus dados aqui por questões tributárias, emissão de nota fiscal, por exemplo, guardada por um período de tempo. Aí é o pessoal do tributário que vai dizer qual é o período de guarda obrigatória dessas notas fiscais. Então, esse é um exemplo que a academia fez o tratamento de dados, realmente a academia tinha no CPF, eu requisitei, mas ela não fez um tratamento irregular, porque o que eu pedi não podia ser atendido, ela não desrespeitou a LGPD, porque ela me justificou. Eu não posso excluir seu CPF porque a legislação tributária me obriga que eu tenha essas notas fiscais, por exemplo, guardadas por um período de X tempo, e na nota fiscal vai ser o CPF. Então, também é um exemplo prático disso. O que seria irregular, como a gente já comentou na parte dos direitos, seria irregular se essa academia, se esse encarregado de dados que representa a academia, deixasse eu, Manuela, sem resposta, ou simplesmente falasse que a requisição não seria atendida sem dizer o motivo e o porquê. Lembra, gente, precisamos ter transparência com o titular, ele tem o direito de saber, em regra, porque seus dados estão sendo tratados, qual a finalidade e de por que a requisição não pode ser atendida. Eu não posso deixar o titular sem resposta e eu posso responder ainda reservando o sigilo comercial e industrial. Então, se essa requisição envolver algum pedido que afete diretamente o segredo comercial, o segredo industrial desta empresa, eu posso me reservar o direito de não responder, mas eu tenho que dizer para ele isso. Eu não posso atender sua requisição, porque isso viola diretamente o sigilo comercial e empresarial. Não pode ficar sem resposta, mas não é um direito absoluto. Mas eu tenho que informar para ele isso, para que ele saiba, dando total transparência nesse tratamento e nessa requisição feita. A outra possibilidade de exclusão vem no inciso 3º, que fala o seguinte: o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. O que quer dizer isso na prática? Eu, titular de dados, deixei meus dados disponíveis para que outras pessoas tivessem acesso e pudessem usar eles indevidamente. Mas eu disse que foi a empresa X que fez essa violação. A empresa comprova, olha, você expôs seu dado aqui e alguém pegou. A gente tem um exemplo judicial envolvendo isso aqui, que foi com uma companhia aérea. Uma pessoa tinha um acesso à companhia aérea e fez a compra de uma passagem nessa companhia aérea. Essa pessoa estava em processo de divórcio, já estava divorciada, não lembro muito bem qual foi a linha tênue, mas o ex-companheiro dessa pessoa, através do seu login e senha que ela tinha disponibilizado enquanto ainda se relacionava com ele, entrou no site dessa companhia e viu essa passagem comprada e para onde essa pessoa estava indo e procurou essa pessoa para abordar falando sobre isso. A mulher processou a companhia aérea, alegando que os dados foram tratados de forma indevida, que a companhia vazou os dados. Mas nesse caso foi entendido pela justiça que a responsabilidade não era só dessa empresa aérea, era também da titular que não teve o devido cuidado com seu login e senha, e através disso, porque ela forneceu esse login e senha e não alterou depois que teve o fim do relacionamento, o ex-companheiro teve acesso a essa informação. Então, isso é um exemplo prático, um exemplo concreto de decisão do judiciário envolvendo a responsabilidade do titular sobre seus dados, que pega essa hipótese de exclusão aqui do inciso 3º. É um exemplo bem concreto, tá, gente? É caso real e julgado pela justiça. A outra possibilidade vem no artigo 44. O artigo 44
seguindo a legislação, também traz para a gente algumas informações relacionadas ao tratamento de dados. Vamos ver. O tratamento dos dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas circunstâncias relevantes, entre as quais. Aí vem a primeira possibilidade. O modo pelo qual é realizado. O inciso segundo. O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. E o inciso terceiro. As técnicas de tratamento de dados disponíveis à época em que ele foi utilizado. Essa questão aqui da época que foi utilizado, nós já falamos algumas vezes ao longo dessas aulas aqui no Saber Direito. Sempre que a gente for observar um tratamento irregular ou um vazamento de dados, nós temos que se atentar ao período que aquilo aconteceu. Por exemplo, eu não posso pegar um vazamento que ocorreu em janeiro de 2023, mas que por questões burocráticas só foram julgados em janeiro de 2024, quando tinha uma nova tecnologia disponível que evitaria esse vazamento, que daria uma maior segurança nesse credenciamento, uma nova autenticação de usuário, por exemplo, e justificar isso como uma falta de observação, porque essa nova tecnologia não estava disponível à época do vazamento. Então, é muito importante a gente, na análise do caso concreto, se atentar ao período do vazamento e o que realmente estava disponível ali. Porque, às vezes, tem esse lapso temporal e acaba sendo julgado depois, tá certo? Então, nós temos que atentar e nos observar sempre em relação ao que estava disponível no período que esse vazamento aconteceu, tá certo? E o parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou operador, que são os agentes de tratamento, que, ao deixar de adotar medidas de segurança previstas, der causa ao dano. Então, lembra lá no começo, eu falei um exemplo sobre isso aqui, que foi do antivírus. Então, eu tenho um antivírus disponível hoje no mercado, alguns antivírus até de forma gratuita estão disponíveis, que dão a segurança básica àquele tratamento realizado no computador. Eu disponibilizei antivírus para meus empregados nas máquinas, eu disponibilizei programas originais nos computadores. Isso tudo pode ser analisado no caso concreto. E o que eu tenho que observar também? Uma vez que eu disponibilizei esse antivírus, que eu disponibilizei esse programa de computador original, mas o meu empregado foi lá e desativou o antivírus porque achou que a máquina ficava lenta com o antivírus instalado ou que colocou um programa pirata no computador, ele pode ser responsabilizado por esse fato, porque violou princípios de segurança. Por isso é importante, quando a gente faz a adequação também, fazer uma série de entrevistas para identificar com o setor de TI responsável de segurança da informação se o usuário tem acesso para instalar programas. Então, normalmente a gente pede que só um administrador, uma pessoa com perfil de administrador, possa instalar ou desinstalar programas, que façam bloqueios de pendrive para não acessar o computador, porque são maneiras de a gente evitar que esses programas, que esses equipamentos operacionais da empresa, corporativos, não sejam violados por usuário que vai lá por falta de informação ou que não sabe o risco que está acontecendo, instale um programa pirata ou desinstale um antivírus. É raro, mas acontece com frequência nas entrevistas o empregado dizer que desinstalou um antivírus porque achou que estava deixando a máquina pesada, a máquina lenta. Isso não pode acontecer. Então, por isso é necessário a gente fazer essas entrevistas todas com as pessoas. Mais uma vez, reforço a importância dos treinamentos, porque no treinamento a pessoa vai entender o que ela pode, o que ela não pode fazer e as consequências do que ela fizer. Então, isso é muito importante. Já dei para vocês inúmeros motivos aqui. E esse é mais um exemplo concreto de casos práticos da importância e da necessidade de fazer o treinamento de toda a sua equipe nesse processo de adequação e também o plus. Você não pode treinar uma vez e deixar esse treinamento esquecido. É recomendado que seja inserido no calendário dessa organização esse treinamento contínuo, porque a gente precisa manter a cultura viva, as pessoas entram e saem das organizações, algumas empresas, inclusive, já deixam, devido à alta rotatividade dos setores, já deixam vídeos pré-gravados envolvendo dicas de segurança da informação, dicas de tecnologia, dicas de LGPD, porque quando a pessoa entra na empresa, que vai lá, entrega a documentação, que começa a trabalhar, no primeiro dia ela já tem essa imersão
já vê casos práticos, o que é que pode e que não pode fazer, e evita esperar que um novo treinamento seja realizado, porque em 6 meses que você espera um novo treinamento, já aconteceu muita coisa, já aconteceu incidentes, seu negócio já sofreu riscos reputacionais, riscos financeiros e outros riscos diversos, como, por exemplo, a gente já viu nas sanções, até mesmo a possibilidade do bloqueio de banco de dados. Então, são muitos riscos envolvendo o negócio, tá certo? Lembra daquela pegadinha da multa de 50 milhões de reais por infração, que realmente pode ser esse valor, não é uma pegadinha, mas que o examinador pode usar como pegadinha, porque você vai ver um valor muito alto e vai achar que não dá para ser uma multa desse valor. Então, pessoal, eu já dei para vocês inúmeros motivos, exemplos concretos sobre a importância de fazer essas adequações, essas observações para cumprir a legislação. Faça o dever de casa, seja você na administração pública ou nas pessoas jurídicas de direito privado. Organizem a casa, arrumem tudo para evitar incidentes de vazamento e possíveis responsabilizações por esse uso indevido dos dados, por uma coisa que você poderia resolver de baixo custo, como é muito comum na administração pública, por exemplo, a questão dos armários. Então, tem lá armários com documentos físicos, às vezes documentos que envolvem de RH, que tem muitas questões de saúde, questões sigilosas também, e fica lá aberto para qualquer pessoa ter acesso. Qualquer pessoa pode abrir o armário, pegar esse documento sem preencher protocolo, sem você dizer quem foi que pegou, por que pegou, o motivo. E isso pode gerar um incidente de vazamento. Lembrem, um incidente de vazamento não é só quando acontece uma invasão no sistema dessa empresa. Se um documento físico for extraviado, se um documento físico for perdido, ou se ele for vazado na rádio fofoca da empresa, envolvendo a informação de saúde de um empregado, por exemplo, isso pode ser configurado um incidente de segurança e ter as responsabilizações necessárias em várias esferas, administrativa, judicial, e em algumas situações pode o caso ser até levado à polícia. Aí fica para o pessoal do crime para poder fazer as tipificações correspondentes, mas há essas repercussões todas que podem acontecer a partir de um único documento que foi vazado nesse tratamento de dados. E a gente já viu a questão da hipossuficiência, que também é permitido esse pedido de hipossuficiência do titular de dados envolvendo um processo judicial. E o artigo 45 traz mais uma complementação. Vamos lá. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidades previstas na legislação permanente. Então, a gente tem aqui, que já comentei com vocês também ao longo da aula, essa possibilidade de você fazer uma ação no juizado especial, por exemplo, por violação à LGPD, e também utilizar o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, porque o consumidor pode ter sido seu dado violado ou tratado indevido nessa relação de consumo. Então, vai juntar as duas legislações, isso é possível, nessa possível ação por violação a danos morais ou danos materiais do consumidor, com plus também do pedido de hipossuficiência, tanto na parte consumerista quanto na parte da LGPD. As duas trazem essa previsão em favor do consumidor, porque a parte frágil é a parte, em regra, hipossuficiente dessa relação de consumo, tá certo? E eu já comentei com vocês também dessa parceria. A ANPD ela pode realizar parcerias com instituições, então já realizou parceria com a Senacom para envolver essas questões de consumidor, de proteção de dados, e alguns PROCONs também estão atuando nessa fiscalização do tratamento de dados. Eu trouxe para vocês já o exemplo, já falei em algumas aulas, sobre a questão de uma multa que o PROCON deu em uma rede de farmácias pela coleta indevida, desnecessária, da biometria. Vamos lembrar o caso porque é muito importante, é um caso prático para que ajude você a fixar uma série de coisas. O exemplo da biometria, o que foi que aconteceu? Uma farmácia tinha um programa de fidelidade, então para você comprovar que você era cliente dessa farmácia, você tinha descontos. Se você não comprovasse que era cliente, tinha um preço cheio sem um desconto. O que é que a farmácia fazia? A farmácia estava coletando a digital desses consumidores, desses titulares de dados, para verificar se você realmente tinha acesso a esse cadastro e tinha esse desconto. Isso viola o princípio da necessidade. Porque, vamos lembrar, o princípio da necessidade fala que a gente só tem que coletar o que for realmente necessário àquela operação de tratamento. Então, se eu posso substituir a biometria
por um uso do CPF, por um uso de um telefone ou de um e-mail, por exemplo, que é um dado pessoal, eu estou coletando um dado desnecessário, porque eu poderia usar um dado pessoal em vez de um dado sensível e fazer esse tratamento de dados. Tiveram outras circunstâncias, como não houve transparência, enfim. Mas essa farmácia recebeu essa multa do PROCON por conta desse uso desnecessário da coleta da biometria no tratamento de dados. Então, fica o alerta, fica aqui mais um exemplo prático para vocês de um caso real, mostrando as implicações diretas desse tratamento de dados feito no dia a dia, tá certo? E qual é a outra possibilidade? Concluindo essa parte de possíveis responsabilizações, de exclusões, nós vamos ver um pouco agora, de forma mais aprofundada, algumas funções da ANPD. Nós, no começo, de forma introdutória, explicamos para que ficasse o conhecimento mais facilitado o que você precisava saber naquele momento, que a ANPD era a pessoa responsável por lidar com os dados, tinha a palavra final, podia editar normas específicas, resoluções, por exemplo. Falei da resolução do sentido de segurança, nós vimos algumas hipóteses práticas disso nas aulas passadas, e também tinha o poder de fazer auditorias. Eu dei um exemplo para vocês, vamos relembrar que quando a gente fala de PROCON, por exemplo, a gente pensa em direito do consumidor. Quando a gente pensa em aposentadoria, nós associamos ao INSS. E toda vez que a gente falar de dados, proteção de dados, nós temos essa pessoa que é a ANPD, que é a figura responsável por essa observação a essa legislação. E o que é que o artigo fala? Nós vamos no artigo 55A da LGPD. Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nossa ANPD, que é uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e sede e foro no Distrito Federal. Então, nossa ANPD está sediada em Brasília, é uma autarquia de natureza especial. Essa é a figura da ANPD. E o que aconteceu? Em 1º de janeiro de 2023, nós tivemos o decreto 11.348, que deu uma nova estrutura organizacional. Então, a ANPD passou a ser vinculada ao Ministério da Justiça. Então, hoje, a ANPD é um órgão vinculado à pasta do Ministério da Justiça, tá certo? E antes, a autoridade estava vinculada à Presidência da República. A partir desse decreto, ela passou para a guarda do Ministério da Justiça, que dá a gente ainda mais uma importância de como a proteção dos dados vem sendo aproveitada e vem sendo levada a sério pelo legislador, porque nós vimos que a lei veio instituindo a LGPD, dando normativas, depois a gente teve uma emenda à Constituição para incluir a proteção de dados como um direito fundamental, seja ele no meio físico ou no meio digital. E, por fim, a gente teve a ANPD saindo da Presidência da República e passando para o Ministério da Justiça, dando mais um encorpamento a essa organização e mostrando para a gente o que é que a administração pública está entendendo da importância dessa autarquia responsável pela fiscalização e por normativas complementares relacionadas à LGPD, como resoluções, notas técnicas, participações em audiências públicas, enfim, esse tipo de situação. E o que é que eu aproveito, já que eu estou falando da ANPD, dessa função vinculada ao Ministério da Justiça, de deixar de alerta aos concurseiros e pessoas que gostam dessa área de concurso, ou que têm uma afinidade com essa matéria da proteção de dados. Já existe um pedido feito pela ANPD para a criação de um concurso específico para este autarquia. Então, são 213 vagas que foram pedidas formalmente para que este concurso seja realizado para a ANPD. Concurseiros de plantão, fiquem de olho que muito em breve nosso concurso da ANPD vai estar aí para vocês. Então já pega essa aula, já vai estudar essas dicas que eu já passei para vocês ao longo do conteúdo, de pontos que podem ser aproveitados de pegadinha, para vocês ficarem atentos. Observem sempre na hora de ter essa legislação, porque em breve vamos ter o concurso da ANPD com 213 vagas pedidas. Lembrando que sempre em caso de concurso público, os órgãos costumam nomear mais pessoas do que o número de vagas. Então, também é uma possibilidade que tenha mais nomeações do que o número de vagas pedidas oficialmente pela autoridade. E vamos agora
para o artigo 55, letra J, que são as competências da NPD. Quais são elas? Zelar pela proteção de dados pessoais no termo da legislação. O inciso 2º, zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e o sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra de sigilo violar os fundamentos do artigo 2º desta lei. Lembra que eu falei para vocês, nas hipóteses de tratamento de dados, que quando você fosse apresentar um contrato para a NPD, fazer a validação, e que esse contrato tiver informações específicas sobre segredo comercial e industrial, antes de ser validado, você tem que destacar e pedir à NPD o sigilo dessa informação para ela não ser disponibilizada uma vez que for aprovado. Então, você precisa ter essa atenção, lembrem que é mais um gancho para que a gente consiga cruzar as informações que a lei traz. A outra possibilidade é o inciso 3º, elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. Temos o inciso 4º, que é fiscalizar e aplicar as sanções em caso de tratamento de dados realizados em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. Aqui nós vimos que existe a dosimetria, que coloca lá os critérios para que você tenha uma segurança jurídica, que você saiba o que é que pode acontecer em casos de possíveis violações, que lá tem a sanção leve, a sanção média, a sanção grave, quando envolver uma violação, tá certo? Isso aqui é muito prático nesse sentido. Apresentar petições ao titular contra controlador, após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo. A outra possibilidade vem no inciso 6, que é promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e medidas de segurança. Aqui entra aquela questão que eu falei para vocês das parcerias que foram feitas com a Senacom, por exemplo, para instituir ações educativas, fazer audiências públicas. A NPD faz muitas audiências públicas, muitas consultas populares antes de publicar alguma norma, alguma resolução. Em alguns casos concretos, ela chama para lives indicando, tirando até dúvidas. Então, recentemente teve uma live falando sobre a questão do tratamento em larga escala e abriu possibilidade de perguntas no chat lá para que dúvidas fossem esclarecidas. Então, é muito gostoso essa parte porque a gente consegue realmente ver a participação popular em uma proximidade com esse ente. Não é uma coisa muito distante, que você fica lá, não tem acesso, não tem essa consulta. Então, eles são muito abertos em relação a isso. Houve muita população antes de publicar uma norma, um novo regulamento, uma nova resolução envolvendo esse sentido, tá bom, pessoal? A outra possibilidade vem no inciso 7, promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade. O 8º, estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis. E nós temos o 9º, que fala promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados de outros países de natureza internacional ou transnacional. Com frequência, se você estiver acompanhando as redes sociais da NPD, você vai ver participação de algum representante em eventos promovidos por outras autoridades em diversos países. É uma forma de cooperação, uma forma de pegar informações que deram certo, trocar experiências e aquelas fichinhas que a gente fala dos bastidores. A NPD também participa de muitos eventos envolvendo proteção de dados, governança de internet nacionais. Então, com frequência nesses eventos, a gente vê algum representante da NPD envolvido em algum painel, dando uma participação, uma contribuição. No último evento, que envolveu a governança da internet no calendário nacional, realizado em maio, um representante da NPD, inclusive, deixou o spoiler para os participantes que em breve viria algum estudo ou nota técnica relacionado ao uso de IA generativa e reconhecimento facial. Então fica aí o spoiler para quem é dessa área ou quem utiliza IA generativa, que é inteligência artificial, ou faz algum uso do reconhecimento facial no dia a dia de suas atividades. Em breve, segundo o representante da NPD,
vai vir alguma coisa nesse sentido. Então já fico alerta para você ficar acompanhando as publicações do órgão para estar atento quando sair e cumprir o que ele fala ou que ele orienta em relação a esse sentido, tá bom? E nós temos também o inciso 10, continuando, o artigo 55J, que fala: dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados o segredo comercial e industrial, que já comentamos. O 11, solicitar a qualquer momento às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza e os demais detalhes do tratamento realizado, com possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento da lei. O 12, realizar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades. O 13, editar regulamentos, procedimentos sobre a proteção de dados pessoais e privacidade, bem como relatórios de impacto da proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados. O 14, ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matéria de interesse relevante e prestar conta sobre suas atividades e planejamento. O 15, arrecadar e aplicar receitas, publicar relatório de gestão e detalhamento de suas receitas e despesas. Também compete à ANPD realizar as auditorias ou determinar sua realização no âmbito da atividade de fiscalização de que trata esta lei. Nós já comentamos aqui ao longo das aulas anteriores que a ANPD pode realizar auditorias, solicitar auditorias em seu negócio, em seu setor, para observar o cumprimento da legislação que você fez, deixou de fazer em relação a isso. Isso está previsto na lei. E se você se recusar a receber ou a atender esse dispositivo, isso vai pesar a seu desfavor naquela dosimetria que tem as regras lá do que pode, o que não pode, o que aumenta, o que desaumenta, em relação a essa possível sanção administrativa. E no 17 fala: celebrar a qualquer momento compromisso com o agente de tratamento para eliminar irregularidades, incertezas jurídicas ou situação contenciosa em processos administrativos de acordo com o Decreto-Lei 4657 de 42. E o 18, editar normas, orientações, procedimentos simplificados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte e suas iniciativas empresariais de caráter incremental se autodeclarem startups ou empresas de inovação possam adequar esta lei. Então, a gente comentou aqui a questão das empresas de pequeno porte. Esses agentes de tratamento, quando cumprirem os critérios e requisitos estabelecidos pela autoridade, ele vai ter direito a prazos diferenciados, normalmente de prazo em dobro, e algumas medidas simplificativas. Por exemplo, se você cumprir os requisitos e for um pequeno porte, você não precisa contratar ou nomear um encarregado de dados, mas eu posso substituir esse canal de atendimento por um endereço de e-mail específico ou um WhatsApp para contato. É uma possibilidade que é aplicada para esse pequeno porte, porque, gente, o objetivo da lei não é impedir que você trate dados, não é fechar empresas, não é fechar comércios, mas que você trate seus dados com segurança e responsabilidade, porque estão protegendo os dados de pessoas, estão protegendo os nossos dados enquanto titulares. Então, o objetivo da lei é esse, é que nossos dados estejam protegidos. A lei não quer fechar comércio, não quer fechar empresa, não quer isso. Tanto é que há essa diferenciação para os pequenos fazerem coisas substituíveis, diminuindo custos, diminuindo despesas, e isso é realizado no caso concreto. E de maneira de muito baixo custo, ou até de custo reduzido, para que você faça boas práticas e cumpra boas práticas em relação ao tratamento de dados pessoais. Também é de competência da ANPD garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos da lei. Por que isso é necessário? A gente viu que o idoso é uma pessoa vulnerável. Nós temos uma legislação específica, que é o Estatuto do Idoso, que traz garantias e princípios que protegem os idosos. Nós também temos esse plus aqui na LGPD para que o idoso tenha esse entendimento facilitado e que não se criem maneiras de dificultar o acesso ou que ele não consiga compreender eventuais termos técnicos ou difíceis. Lembre, o acesso tem que ser sempre livre, gratuito e facilitado. Por isso é importante esse plus aqui
quando a gente fala de idosos e crianças, porque são pessoas vulneráveis e merecem uma atenção especial por conta dessa vulnerabilidade que eles têm. A outra possibilidade é de deliberar na esfera administrativa em caráter terminativo sobre a interpretação desta lei e suas competências nos casos omissos. A gente já falou disso aqui, que aqui tem a palavra final para falar sobre a interpretação, em casos omissos, ou quando tem muitas dúvidas acerca de um tema, ele vai lá e disponibiliza algum estudo, alguma informação sobre exemplos concretos, de casos inconcretos que podem ser esclarecidos com base nesses exemplos dados, para que você entenda o que é que não pode, o que é permitido, o que é errado no dia a dia. Também ele comunica às autoridades competentes as infrações penais que tiver conhecimento, também é uma função da NPD. Lembra que eu falei para vocês que poderia ter repercussão na parte criminal? E aí é nisso aqui que vem essa origem do que eu falei para vocês, tá certo? Também tem que comunicar aos órgãos competentes de controle interno o descumprimento desta lei por órgãos e entidades da administração pública federal. Pode se articular com autoridades reguladoras públicas para exercer sua competência, pode implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre tratamento de dados e aplicação das sanções, mais uma vez, repetindo a exaustão para que vocês não esqueçam, que vocês não confundam em eventual prova, seja na faculdade ou seja no concurso público, que as sanções previstas nesta lei competem exclusivamente à NPD. Onde é que está isso? Artigo 55K da LGPD. Exclusiva sanção administrativa é da NPD, tá certo? E nós temos o parágrafo único, que fala: a NPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais, que será o órgão central de interpretação dessa lei e o estabelecimento de normas e diretrizes para a sua implementação. E agora nós vamos analisar alguns casos concretos que foram julgados na NPD em relação a esse incidente de tratamento de dados pessoais. A gente tem um caso aqui, eu vou ler para vocês, que foi um incidente que afetou um determinado sistema corporativo e expôs os CPFs de dados bancários e datas de nascimento dessas pessoas. Então, o que é que foi apurado? A NPD entendeu que não houve comunicação, então esse setor não comunicou sobre esse incidente de vazamento. A NPD também entendeu que caberia essa comunicação, além da NPD, aos titulares de dados, pelo aquele princípio da lealdade, que tem que informar, princípio da transparência, e teve o agravante de não ter sido atendido às determinações que a NPD pediu nesse caso concreto. Lembra que eu falei para vocês da dosimetria, que tem lá as agravantes, as atenuantes? Então, foi aplicado agravante nesse caso aqui de análise concreta. O que é que aconteceu? Esse setor informou que não teria como comunicar aos titulares de dados sobre esse vazamento ocorrido, que não tinha endereços atualizados, por exemplo, então disse que era impossível comunicar. E aí a NPD respondeu o seguinte: olha, você poderia ter publicado em sites, dado essa informação de forma pública por um período mínimo de tempo para que essas pessoas tivessem o acesso e fosse replicado isso pelos meios de comunicação. Então, normalmente, quando tem um caso desse, que é divulgado, seja público ou privado, no site oficial, é noticiado, vira notícias, reportagens e acaba ampliando o acesso a essa comunicação e o conhecimento das pessoas que possivelmente foram vítimas desse vazamento porque tinham uma relação direta com este setor. A NPD condenou a publicação dessa infração no site e no aplicativo desse setor pelo período de 60 dias. E o que é que eu chamo a atenção em relação de vocês isso? Isso aqui foi divulgado antes da resolução do incidente de segurança que a gente já viu aqui ao longo das aulas. Então, por isso, o prazo está inferior, está um prazo de 60 dias. Agora, a partir dessa resolução que foi publicada no final de abril, o prazo é de 3 meses. Então, cuidado ao analisar esse caso concreto, ao estudar esse caso concreto, porque há essa diferenciação. A NPD condenou a publicação durante 2 meses no site, 60 dias, mas
a partir da resolução que foi pós essa divulgação, que foi em abril que divulgou essa resolução de incidente de segurança, se passa a ter um mínimo de 3 meses essa publicação nos sites, por exemplo, ou aplicativos, tá? Esse é o parêntese que a gente precisava fazer em relação a esse caso que foi julgado. Porque é importante que a gente comunique isso mais uma vez ao titular. O titular precisa saber que aquele dado foi vazado para que ele fique atento, que ele possa identificar possíveis golpes decorrentes desse vazamento de dados. Então, por exemplo, se nesse caso concreto foi violado CPF e dados bancários, é possível que algum fraudador, algum golpista entre em contato com o titular para fazer uma validação, enviar um boleto, alguma coisa nesse sentido e pedir o pagamento porque teve acesso prévio a essas informações. Se o titular não tem conhecimento desse incidente de segurança, desse vazamento dos seus dados, ele não vai estar atento quando receber uma ligação dessa e vai passar de forma mais fácil os seus dados. Então, por isso é muito importante que o titular seja comunicado, tá certo? Sempre que envolver um incidente de segurança, essa comunicação ao titular. Por quê? Transparência, lealdade em relação a ele e seus dados e evita que ele seja vítima de potenciais golpes porque teve a comunicação e ele vai ficar mais atento quando receber contatos indevidos feitos por possíveis golpistas nesse sentido. A outra possibilidade que a gente tem, de caso concreto julgado, foi envolvendo um órgão também e dados de crianças, tá certo? Os dados cadastrais de saúde, ou seja, dados sensíveis, foram vazados de 3 mil candidatos cadastrados em um determinado programa voltado para o público infantil. Então, a ANPD determinou que o incidente fosse comunicado, tanto ao órgão quanto aos titulares envolvidos. O órgão informou que não comunicou aos titulares porque não queria gerar uma sensação de pânico, de insegurança, e a ANPD entendeu que esse incidente era grave porque envolvia dados de crianças e que medidas de segurança tomadas não foram suficientes. E esse setor recebeu 4 advertências aplicadas pela autoridade. Então, esse aqui é o nosso finalzinho de bloco, que nós vimos um pouco como é que funciona a ANPD de forma mais aprofundada, entendemos espécies de exclusão de responsabilidade no vazamento e vimos uma série de casos, de exemplos práticos, tanto do judiciário quanto da parte administrativa. Vamos então para o nosso quiz para fixar o conteúdo. Então vamos à pergunta. A infração será considerada leve quando? Letra A. Quando a infração não é média ou grave. Letra B. Quando afetar significativamente os interesses e direitos fundamentais dos titulares. Letra C. Quando envolver o tratamento em larga escala, mais uma infração média. E letra D, quando não seja classificada como grave. Vamos ver a resposta? Então, a resposta correta é a letra A. Como nós vimos na parte da sanção, começamos estudando as sanções médias, depois a grave, justamente por isso, para facilitar esse conteúdo na hora da fixação, porque o que não fosse média e não fosse grave seria a sanção leve. Então, é a excludente. Por isso, a resposta correta é a letra A. Vamos para a próxima pergunta. O que é dosimetria? Letra A. É um método que orienta a escolha da sanção mais apropriada para cada caso concreto, em que houver violação à LGPD e permite calcular, quando cabível, o valor da multa aplicável ao infrator. Letra B. Uma lei. Letra C. Um recurso judicial. E letra D, um recurso administrativo. Vamos ver a resposta correta. É a letra A. Nós falamos muito ao longo das aulas sobre a questão da dosimetria. É um método de verificação, é aquele cara crachá. Então, eu vou ter lá as coisas que eu fiz que podem atenuar ou as coisas que eu fiz que podem agravar na hora que a autoridade for tomar a decisão em um processo. Por isso, ela é a dosimetria, e tem lá os critérios específicos em uma resolução e um regulamento próprio que está apartado da LGPD. Qual sanção não poderá ser aplicada pela dosimetria? Letra A, condenação e danos morais. Letra B, advertência.
Letra C, multa simples de até 2% do faturamento da empresa, limitada no total a 50 milhões de reais por infração. E a letra D, a publicização da infração. Vamos ver a resposta correta? Letra A condenação por danos morais. A condenação por danos morais é na esfera judicial. Então, é a exclusão em relação a possíveis sanções administrativas que são aplicadas com exclusividade, não esqueçam, por nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós terminamos aqui o nosso bloco de aula, nosso estudo do direito digital envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Muito obrigado pela companhia aqui no Saber Direito. Me acompanhe nas redes sociais, @LGPDCmedo. Vai ser um prazer conversar com vocês, tirar eventual dúvida e seguir essa conversa sobre o mundo fantástico da proteção de dados. Até mais! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.